Graça e paz, povo de Deus. De novo estamos no meu canal número 2, na Rota com Cristo 2, aqui voltado mais para reflexões, tá? Para situações específicas, acima da luz das Escrituras. Desde já peço que você se inscreva nesse canal número 2, já fale para mais pessoas, deixe seus comentários, compartilhe, mesmo as coisas que eu peço no canal 1, só que esse está voltado mais para reflexão à luz das Escrituras, tá? Porque algumas pessoas não querem saber sobre assunto congregação cristã, esse é mais assunto voltado de uma forma genérica, que abrange todas as pessoas que estão em outras denominações, em geral, tá? Mais o cotidiano cristão mesmo, das pessoas do dia a dia. Bom, hoje o tema do vídeo que eu vou fazer é o seguinte: Deus não é 190, Deus não é 192, Deus não é emergência. Por que eu queria falar sobre isso? Observando o dia a dia daquela pessoa que ainda não encontrou com Cristo, aquela pessoa que ainda não entendeu o sacrifício de Cristo Jesus, observem como é a vida dessas pessoas. A pessoa, ela tem tempo para tudo. A pessoa, ela tem tempo para pensar num carro novo, a pessoa tem tempo para um celular novo, a pessoa planeja onde ela vai passar o carnaval, a Páscoa, todos os demais feriados. Mas ela não se preocupa em lembrar de Deus em nenhum momento. Infelizmente, a pessoa que vive no pecado, que ele faz o pecado do seu dia a dia algo cotidiano, quanto mais ele mergulha no pecado, mais ele se afasta do amor de Deus e mais ele se afasta do evangelho de Cristo Jesus. E é algo tão normal e corriqueiro que a pessoa acaba não percebendo mais o que aquilo faz com a vida dele. Então a pessoa está sempre preocupado, no caso da mulher, colocar um silicone, colocar boca, colocar isso, colocar aquilo, fazer tudo o que é para estética. Ou então se preocupar sempre com algo material, os homens preocupados com carros novos, ter dinheiro, impressionar as mulheres, alguns homens tomam anabolizante, sempre preocupado com isso terreno, não entendendo que nesse mundo somos peregrinos. Nesse mundo nós temos uma trajetória muito rápida, alguns mais, alguns menos, mas se muito é 70, 75, 80, né? Não é a grande maioria que chega, mas ainda assim as pessoas não colocam a balança dele, eles não fazem com que a balança deles sejam mais Cristo e menos mundo. Pelo contrário, a balança dele é o mundo aqui e Cristo aqui embaixo, se é que lembra de Cristo em algum momento. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Onde nós vamos aplicar a Bíblia sobre isso? Eu separei alguns pequenos trechos aqui para a gente fazer algumas reflexões, tá? Eu comecei aqui separando os Salmos. Abra sua Bíblia no Salmos 34, tá? Bíblia Próxima, Evangelho Próximo, Vida Próxima em Cristo, é o que eu uso no primeiro canal. Vou utilizar nesse aqui também para nós falarmos sobre a importância de louvarmos a Deus, tá? No Salmos 34 nos diz assim, ó: o capítulo 34, o verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele tem em mente que eu bendirei o Senhor em todo o tempo. E o Senhor estará sempre em meus lábios. Então, aquela certeza que o cristão tem, que ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele não vai ser a pessoa que ele vai estar numa emergência atrás de Deus, né? Porque o Senhor é aquele que ele nos escuta, ele nos atende, mas para aquele que está reconciliado. Não adianta a pessoa viver uma vida pecaminosa, amando o pecado, e depois, na hora da emergência, na hora que acontece algo na vida dele, ele quer lembrar que tem Deus. É algo meio contraditório, não acham? A pessoa passa a vida, quando as pessoas querem falar do amor de Deus para eles, eles fogem, eles chamam você de fanático, fazem tudo quanto é tipo de situação ao seu respeito. Mas na hora que tem emergência, é como se Deus fosse a emergência. Sabe quando a pessoa liga para a polícia ou para o SAMU? Não que tem pessoas que não serão convertidos numa hora de dificuldade, mas o ser humano tem que ter em mente que não pode colocar essa prática como algo corriqueiro. A obediência, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É tão gratificante se as pessoas descobrissem que louvar a Deus é simples. A simplicidade que transforma a vida das pessoas.
Mas ainda assim as pessoas estão preocupadas em amar o mundo. Amar o mundo, ao contrário, deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, eles amam o mundo sobre todas as coisas. E fazem isso de uma forma involuntária, fazendo do seu cotidiano, sem sequer perceber. Você que está vendo o vídeo, você faz como na sua vida? A sua balança cristã está como? De 100%, você está quanto amando a Deus? Ou você vai ser o ser humano que é o cristão ou a pessoa que usa Deus só na hora da dificuldade? Não é isso que a Bíblia nos ensina, tá? Eu separei outro trecho aqui também, ainda no livro de Salmos. Separei aqui em Salmos, deixa eu só encontrar aqui para os irmãos. Separei no livro de Salmos, tá? Salmos 150, o último salmo, o último versículo. Todo ser que respira, louve o Senhor. Então, uma determinação de Deus. Mas por que o ser humano tem tanta dificuldade? Por que o ser humano tem tanta dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas? A Bíblia nos alerta, todo ser que respira, louve ao Senhor. É esse o ensinamento que nós temos, o conselho o qual nós temos. Mas o ser humano ele tem uma dificuldade imensa em cumprir com o básico, que é enquanto você estiver vivo, você deve amar a Deus. Mas o ser humano sempre fugindo. E por que isso acontece? Como que nós podemos mudar isso? E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos vivendo também dessa forma? Será que nós somos as pessoas também que só lembram de Deus na hora da emergência? Não é assim que deveria ser, né? Não é assim que deveria ser. E por que nos comportamos desse jeito? O que estamos fazendo de errado? Nós não podemos deixar o nosso foco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, tá? Nós não podemos ficar olhando o nosso problema. Nós temos que lembrar que Cristo sempre será maior do que o nosso problema. Isso vai nos ajudar a não perder o foco. Porque aquele que perde o foco, ele começa a ser levar para as coisas do mundo, né? As coisas materiais. Principalmente os jovens, né? Os jovens são as presas ali fáceis, né? Os jovens são aqueles que é muito rápido, eles são levados para o mundo. É impressionante. Como o jovem ainda não tem o seu caráter cristão formado, ele é levado muito rápido para o mundo. Então, como é que nós estamos fazendo? Será que nós vamos ser os cristãos de emergência? Será que Deus quer isso de nós? Eu separei mais um versículo aqui, tá? Tessalonicenses 1, no capítulo 5, o verso 16 e 17, nos diz assim: regozijai-vos sempre. Tá? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versos 16 e 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E qual é essa dificuldade a qual nós temos de louvar a Deus? É impressionante como o mundo é conduzido, né? E quando nós não éramos convertidos, tá? E eu estou voltado a falar para você que não entende ainda a conversão. Você que vê como que essas pessoas falam o tempo todo de Deus. Por que eles falam o tempo todo de Deus? Será que Deus existe mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? São tantos serás. E ele fica só correndo atrás das coisas aqui que ele pode observar. Mas ele não consegue lembrar um minuto do seu Criador. Eles não conseguem louvar a Deus um minuto sequer. E ficam aqui perdendo tempo. E tendo uma vida amargurada, uma vida difícil, uma vida de competição. Deixando-se levar por essas coisas do mundo. Então, eu queria que nós fizéssemos essa reflexão, tá? Que nós colocarmos na balança o nosso peso, que nós podemos ter muito mais palavras de vida eterna, muito mais uma vida cristã, do que uma vida voltada a ficar olhando sempre para esse cotidiano que todo mundo olha. O cristão, quando fala que o cristão tem que ser diferente, o cristão tem que ser diferente nessas atitudes, tá? Nós temos que abster-se do mundo, sim. É importante a abstenção do mundo. Nós temos que conviver no mundo com as pessoas, mas não ter as práticas do mundo, porque isso irá nos afastar de Deus. E uma vez afastado, cada vez mais longe vai ficando, cada vez mais difícil para voltar,
cada vez mais difícil você louvar a Deus, cada vez mais difícil você ter um caráter cristão. Depois que estamos no mundo, de novo no mundo, né? Aquela pessoa que ele começa a se afastar de novo de Deus, ele vai tentar voltar às suas velhas práticas, né? E ali ele vai ficar tentando buscar as velhas práticas, ele fica tentando encontrar o prazer que ele tinha, ele não vai encontrar mais, né? Porque se ele realmente foi um convertido, ele não encontra mais, mas ele fica dando ouvidos para a natureza caída dele. E aí depois, quando vem o problema, ele quer correr nos pés de Deus. Não que não tem direito, tá? Deus é misericordioso. Mas não é isso que nós devemos fazer, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que louvar a Deus com prazer, com amor. Não viver para esse mundo de tantas vaidades, tantas ilusões que quer nos engolir, principalmente os nossos jovens, que quer levar as pessoas, né? Que quer destruir os casamentos. Quantos e quantos casamentos destruídos por detalhes mínimos, por vaidade, por ego, por falta de submissão, tá? Então nós temos que estar sim sempre ligados a Cristo, não só na hora da emergência. Não que Deus não possa ter o poder de nos libertar. Deus ele é o dono da vida, da morte, é o dono do perdão, mas nós temos que entender, nós temos que ser cristãos de verdade. Nós temos que louvar a Deus todo o tempo. Todo o tempo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olhando sempre para Cristo, tá? É assim que nós devemos conduzir a nossa vida. Não ficar pensando o tempo todo em bens materiais, deixando com que a nossa vida vá passando, vão passando-se os anos, a pessoa cada vez mais longe do Evangelho. Quando a pessoa percebe, ele já é uma pessoa de idade, um idoso, totalmente abraçado com o pecado, né? Quando não, pior daqueles que perdem a vida na juventude por ações pecaminosas. Olha a gravidade que as coisas vão tomando, né? Olha só a proporção com que as coisas vão tomando e a pessoa vai se conduzindo assim, mas ainda assim as pessoas querem ficar pensando nessas coisas do mundo, nessas coisas tão rápidas que vai nos levar do nada para lugar nenhum. Por isso que muitas pessoas, e fora aqueles que estão também perdendo tempo, tá? Numa religião que não se prega o evangelho, né? Vou falar um pouco só da congregação, não vou falar muito aqui, mas está perdendo tempo num lugar que não anuncia Cristo, perdendo tempo defendendo placa de denominação. E não é assim que nós deveríamos nos conduzir. Mas, irmãos, temos que ter em meta, temos que ter em mente essa ideia, tá? Não vamos ser os crentes do 9-0, os crentes da emergência. Não é isso que nós devemos ser, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Porque é muito fácil, né? Na hora da dificuldade, irmão ora para ele, irmão ora para aquela. Nós devemos orar sim, tá? Por mais que a pessoa ele está afastado do evangelho, ele está afastado de Deus, o nosso dever é orar. Nós não somos melhores que ninguém, mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Não é isso. As pessoas ficam preocupadas, ó, como essa passagem aqui em Mateus, né, no capítulo 6, no verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o tesouro estará também o teu coração. Onde estará, olha só, porque onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se você acha que o teu tesouro é o dinheiro, né? É o seu ídolo, né? Então você perde tanto tempo com essa ideia do seu ídolo, colocando o seu coração num tesouro que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói. E esse tesouro ele pode ser qualquer coisa, tá? Cada um vai escolher o seu tesouro, a sua idolatria. E na hora da dificuldade ele quer lembrar de Deus. Não seria mais fácil lembrar de Deus enquanto estamos com plena saúde, enquanto estamos gozando de uma boa saúde, de paz? Então, louvar ao Senhor todo o tempo, louvar ao Senhor todo o momento. Não vamos esperar o momento de maior dificuldade. Vamos confessar Jesus. Vamos ler as Escrituras, vamos fazer os nossos devocionais. Não vamos ser as pessoas
que só querem saber de Deus na hora da emergência. Deus, ele te deu a vida, ele te deu a salvação, ele te deu a sua família, e ele só pede a sua obediência, só pede a sua confissão pública em Cristo Jesus, só pede a sua retidão na sua vida cristã, e você perdendo tempo em querer construir tesouros na terra. Tem pessoas que constroem o próprio corpo o tesouro dele, tem pessoas que perdem a vida por construir o tesouro nesse corpo, esse corpo corruptível que é o nosso corpo, né? Corpo que terá um fim, mas as pessoas aplicam anabolizantes, fazem todo tipo de situação, mas em nenhum momento eles vão lembrar de Deus. Só na hora da maior dificuldade. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então que nós possamos lembrar de Deus em todos os momentos. Fazer de Deus e Jesus Cristo e que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. 99,9% da nossa vida. Assim que nós conduzirmos a nossa vida dessa forma, vamos ter a confiança que a nossa vida será uma vida plena. E cada vez mais com foco em Cristo, uma vida de paz. Tem tantas pessoas, as pessoas não entendem, ele fica o tempo todo procurando, e ele não vai encontrar. E é um ciclo, ele fica rodando, muita ansiedade, muito descontrole, sempre a busca de algo. Ele não consegue entender. Ele tem um bom carro, ele vai lá e troca por outro carro, se coloca numa dívida para outro carro. Ele viaja para a Europa, não tá bom. Ele já foi na Europa, ele precisa ir na Europa quem tem condições, tá? Tem pessoas que têm condições que ele fica procurando o prazer dele em viagens. Sempre procurando o prazer. Sempre procurando o prazer. Tem pessoas que eu conheço que a pessoa nem tem a condição tão assim elevada, mas a pessoa ele quer ir na Europa, ele vai na Europa 3 vezes no ano, no mesmo país, a procura para contar, para falar, e a pessoa não enxerga que ele está vivendo uma ausência de Cristo. Tem a pessoa que ele estoura seus cartões de crédito com compras de roupas, de tudo aquele tesouro, ele não entende o que ele está fazendo. Tem aquele que ele faz, aquelas pessoas que nós vemos na TV, que fazem diversas cirurgias plásticas. A pessoa já tem um corpo perfeito, mas ele precisa mais, até chegar ao ponto que ele perde até a sua própria vida terrena. Porque ele não entende que essa falta, essa busca que ele tem, não é o Deus do 90, o Deus da emergência. É a falta do diário, da vida cotidiana com Cristo. É isso que a Bíblia nos pede. Então foi esses versículos aqui, tá? Que nós precisávamos ler, tá? Era isso. Tem mais um trechinho aqui, ó. Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não temos o poder de acrescentar nada na nossa vida. Se nós não temos o poder de domínio nenhum, por que estamos tão preocupados com essas coisas? Procurando mais e mais e mais. E só vai lembrar de Deus quando o barco está afundando. Então, vamos lembrar, tá? Desses versículos aqui que foram lidos. A importância que é que nós temos, sim, de louvar a Deus todo o tempo. Com sabedoria. Não nos deixarmos levar, né, por essas situações corruptíveis desse mundo que tende a levar as pessoas sempre para o caminho difícil. Porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 150, verso 6. Não deixe no pior do momento da sua vida para você lembrar de Deus. O momento de você lembrar de Cristo é hoje, é agora. Se arrependa hoje, transforma a sua vida hoje. Não deixe para a hora da dificuldade. Não faça com que Cristo seja o bombeiro, a ambulância, o hospital. Faça com que ele seja o Senhor da sua vida. Não deixe o dinheiro ser o Senhor da sua vida. Não deixe as suas pretensões materiais ser o Senhor da sua vida. Faça com que Cristo seja o Senhor da sua vida. E assim você terá uma vida transformada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado hoje dessa reflexão. Continue acompanhando o meu canal para maiores reflexões. No canal 1 a gente segue ali fazendo comentários a respeito da Congregação Cristã no Brasil. E aqui nós trazemos mais uma reflexão voltada para a luz das Escrituras. Então, se você chegou até aqui e não curtiu, pode curtir o vídeo, se inscrever, deixa seu comentário. Fiquem bem e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.